Graça e paz sobre a tua vida. Quando a gente lê na palavra, crer somente, quando Jesus fala isso para um pai, o que nós pensamos, o que nós entendemos disso? Será que compreendemos a profundidade do significado de crer? Tiago fala que crer, até os demônios creem e tremem. Nós precisamos entender, Jesus está falando de fé, de confiança, da certeza daquilo que são as palavras de Jesus, daquilo que ele prometeu. Nós precisamos entender a fé não como um aspecto, gosto muito de usar, assim, bem espiritual, esotérico, que nós muitas vezes não conseguimos explicar. Ou usamos a passagem lá de Hebreus, que é a convicção, a certeza daquilo que nós não vemos, mas isso não traduz de fato nada em nossas vidas. Fé, ela é decorrente de conhecimento, de conhecer a vontade de Deus, ter conhecimento das palavras, das promessas de Cristo, é descansar plenamente no que Ele falou. Nós precisamos entender isso. Fé é muito mais do que simplesmente um ato de saber, de falar, de entender, de acreditar. Não é pensamento positivo. Isso não nos levará a lugar nenhum. Mas fé nós temos que olhar, e o ato de crer é a certeza, é a convicção daquilo que Deus falou, das suas promessas. Elas irão cumprir. Mas como podemos crer em algo que nós não conhecemos? Impossível. Por isso a fé vem pelo conhecimento da palavra de Cristo. Mais do que isso, nós precisamos entender que a fé ela é decorrente do nosso andar, do nosso dia a dia, das coisas que fazemos e da maneira como nós expressamos isso que nós dizemos que confiamos. Por isso que o Espírito, nós recebemos o Espírito de Deus, o Conselheiro, o Consolador, Ele que nos ajuda nessa jornada. Mas nós precisamos entender que Ele não nos fala daquilo que nós não conhecemos. Mas Ele nos lembra as palavras de Cristo. É isso que Jesus falou que Ele faria, que Ele nos lembraria de todas as palavras que Ele havia dito. Então, como conhecer? Como conhecer Deus? O outro aspecto que a gente precisa ver como estão associados o conhecimento, e não simplesmente, eu não estou falando do conhecimento segundo uma perspectiva natural, do pensamento natural, mas do conhecimento da vontade de Deus. Para que não sejamos religiosos, para que vivamos uma vida conforme a vontade de Deus, para que a gente possa entender qual é essa vontade e vivermos segundo essa vontade. Jesus, na sua oração em João 17,3, fala sobre isso. Fala que a vida eterna está em conhecer a Deus. E precisamos entender isso. Conhecimento de Deus, conhecimento da sua vontade. Tudo que o Pai fez foi com um só propósito: fazer-se conhecido e querer ser conhecido por nós. Não reconhecido pelo seu poder, mas conhecido. Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, mas conhecido por quem Ele é. E Ele quer que a gente aprenda a fazer a mesma coisa. Conhecê-lo, buscar esse conhecimento, esse entendimento. Como fazemos isso? Através da palavra. Lendo a palavra, meditando nessa palavra, aprofundando no conhecimento dessa palavra, pois se assim não fizermos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós não aprenderemos da vontade de Deus. Nós seremos meros religiosos, achando que ir a reuniões ou aos cultos ou à missa uma vez por semana é suficiente e isso está resolvido. Não está resolvido. Precisamos entender isso. Por isso, diante da situação em que o pai
vai, chama e pede a Jesus para ir para curar a sua filha que está à morte. Quando Jesus já estava indo, vem um dos seus servos deste homem, um servo deste homem, e diz que a filha tinha morrido. Jesus vira para ele e fala, crê somente. E isso está lá em Lucas. Lucas, no capítulo 8, no verso 50. Ele disse assim, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. E logo depois ele chega, entra com os pais, com os discípulos, e a ressuscita. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos confiar na palavra de Deus. Não confiar nos nossos desejos, não achar que Deus vai nos dar tudo o que queremos. Não achar que o nosso Pai vai fazer tudo o que a gente pede. Não. Ele faz tudo o que a gente pede, desde que esteja alinhado com a sua vontade. Por isso ele quer que a gente o conheça. E nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer Ele na profundidade, no desejo que Ele tem para as nossas vidas, no plano que estabeleceu. Para que a gente, como filhos, possamos cumprir o nosso papel, viver de forma alinhada com Ele, assim como a gente faz com os nossos filhos no processo de educação. A gente nem sempre dá o que eles pedem, nem sempre faz o que eles querem, mas nós fazemos aquilo que eles precisam. E fazer o que precisa, muitas vezes, implica em passar por situações que não são agradáveis. E assim nós passamos. Mas para quê? Para entendermos, para compreendermos, para conhecermos a vontade de Deus. Que a gente possa deixar de ser pessoas espiritualmente imaturas. Que possamos deixar de pensar como pessoas deste mundo. E entender que, ao submetermos nossas vidas a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos uma nova criatura, recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus, para vivermos como filhos de Deus, revelando o seu Filho, manifestando Cristo ao mundo. Não individualmente, não na nossa religiosidade, mas quando convivemos como igreja, com os irmãos, expressando e revelando a natureza do Pai, e manifestando a sua vida ao mundo. Que a gente possa compreender estas coisas, que a gente possa entender a vontade do Pai, que a gente possa buscar esse conhecimento para que a nossa vida se traduza de fato num ato de crer. Uma fé que expressa a confiança plena naquilo que Deus prometeu. Não importa se o rio está correndo para cima ou para baixo. Nós nos descansaremos em Deus, pois sabemos que Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Mas o que Ele prometeu, nós precisamos conhecer, pois se não conhecermos, nós viveremos simplesmente uma religiosidade. Que a gente possa entender isso. E assim sermos modelo para ensinarmos outros a crerem, a descansarem, a esperarem, a confiarem em Deus. E esses, aprendendo sobre isso, possam ensinar outros. Que a gente possa entender e fazer da nossa vida uma oferta em favor dos irmãos, em favor daqueles que não conhecem o Pai ainda. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.